Olá você, ótima tarde! Começando agora o nosso Vixe Véi, todo sábado aqui na Telecab Canal 10. Mais um fim de semana e mais um convidado especial. Vamos dar aqui o boa tarde aqui do Thales Lucena. Thales Lucena! Olá, Jack! Boa tarde para todo mundo. A partir de agora está começando mais um Vixe Véi, o seu podcast aqui na sua Telecab Canal 10. Nosso convidado é uma pessoa... Ele é cantor, né? Cantor, mais? Poeta, psicólogo. Prepara o caderno aí, porque é muita coisa. Rapaz, que mais? O que mais ele é? Tanta Professor coisa. de português, escritor, artista. Que mais também? Ave Maria, tanta coisa que eu não sei. Vamos saber dele, deixar né? ele falar. Vamos deixar ele falar, porque assim, ele tem umas ideias... Tem muitas qualidades. Todo dia aparece mais alguma coisa, né? Daqui... Ele já faz o atendimento aí numa clínica aqui em Açu, né? Pra você que quer conversar com ele. Mas hoje vai ter aqui como se diz, uma consulta gratuita, porque nós vamos perguntar aqui coisas que as pessoas iriam lhe perguntar, ou que você vai perguntar à pessoa. Alan Dantas, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores também aqui do Vixe Véio. Canal 10. Sou fã do programa, sou fã do podcast. Assistia, né? A gente não sabia, né? Que bom. Graças a Deus você perdeu um tempo conosco. Alguns episódios aí. Muito Alan, vamos lá Alan começar, Dantas. Porque, Ave Maria. Vamos. Pode chamar de Alan, pode chamar claro, de Alan. Com certeza. Primeiro, vai perguntar se ele gosta desses óculos assim redondos, né? Eu tô aqui mais. O dele também. Esses óculos, até que enfim eu vi uma pessoa intelectual usando. Foi Jô Soares que deu a ele, viu? Finado Jô, passou. Pois é, eu sempre usei retangulares, mas aí da última vez eu falei, não, vou mudar, né? Vou mudar, vou pensar no visagismo legal, né? Aqui. As pessoas elogiaram. Peraí, começa a palavra aí, viu? O quê? Visagismo. Sabe o que significa? Não tenho a menor ideia. É bem paradoxal. Mas é algo relacionado a... Você também é professor de português, né? Sou professor de português. Mas o certo no português é falar professor de português ou português? Todas as duas formas são bem-vindas. Na verdade, existe uma regra na língua, uma possibilidade, né, especialmente vinda de Portugal, né? Então não é muito de um português brasileiro. Isso. Mas vindo de Portugal, que é quando essa letra O está entre duas consoantes, ela pode assumir um som mais fechado. Então eu posso falar português. Ah, tá. Mas as duas formas são possíveis. Você sabe que aqui no Nordeste a gente tem uma linguagem diferente, né? Principalmente aqui principalmente no Rio Grande do Norte a gente tem... Gosta de cortar as palavras, né? Vamos acolá, vamos ali. Como é que você, como professor de português, que você tem vontade de corrigir as pessoas? Olha, não é vamos ali não, vamos ali. Vamos ali. Durante muito tempo eu tive esse comportamento, até entender que era uma idiotice minha mesmo. Porque você ia brigar contra o que o povo era. E o que é bonito também, né? É bonito. Essa identidade linguística também é bonita. Então, durante muito tempo, eu acho que eu aprendi isso com minha mãe, né? Mãe era muito assim, mas de ficar corrigindo todo mundo. Então, houve épocas, por exemplo, quando eu era aluno do Educandário, às vezes eu queria corrigir o professor de português, entendeu? Quando você era aluno? Quando eu era aluno do Educandário. Você tem ideia, existe até o dicionário com essas palavras. Existem, né? Do nordestinês. Mas você era aquele aluno que só queria tirar 10, aí quando tirava... Você sempre tirava 10, aí quando tirava 9,5, você pegava uma chibata era pra ter tirado 10! Não, nunca fui. Até porque, por exemplo, em disciplinas da área de exatas, eu sempre fui péssimo. Então, eu era muito bom em português e ciências humanas, mas quando ia pra física, aí pra mim era péssimo, né? Tirar um 6, tirar um 5. Então eu era um desastre. Era tanto 10 que tirasse um 5. Mas eu era tanto 5 que quando tirava 10, mãe achava estranho. Só tirava 1,5. Se tirasse um 10 era comprado. Eu quando tirava um 10, minha mãe dizia, o que é que você fez, hein? Era muito estranho. Mas aí... Quer dizer que você corrigia os professores? Corrigia todo mundo que era meu amigo. Alguns diziam que, eu gosto, outros diziam, isso é insuportável. Tem um amigo, Dudu, irmão de Liana e de João Nogueira, né? Judson. Que ele, quando eu corrigia na frente das pessoas, era muito engraçado. Eu lembro que uma vez a gente foi lá pra Dorian, ali pra Monique Modern, né? E ele pediu uma roupa. Ele, me dê aí essa roupa, me dê aí essa camisa pra eu ver. Eu fiz, dê-me a camisa pra eu ver. Não se inicia a frase com pronome obliquado. Sim, então não é me dê, é dê-me a camisa. E aí quando eu disse, dê-me a camisa pra eu ver, ele você quer também, né? Ele sempre tirava a onda, ele sempre me desestabilizava. Até eu entender que, na verdade, existe um fenômeno pra isso, que é mascarado pela necessidade da regra, mas que é o fenômeno do preconceito linguístico. Existe um autor que fala muito bem sobre isso, que na verdade é quem traz essa alcunha de maneira mais legítima, né? Que é o Marcos Banho.
um grande linguista brasileiro. E aí depois que eu entendi isso, eu comecei a me perceber mais feliz, assim, porque não fiquei nessa ideia de ficar monitorando as pessoas e eu mesmo, né? Então passei a valorizar as múltiplas linguagens que nos Todo constituem. mundo fala, né? Exatamente. Então vamos à praia. Esse- Vamos à praia ou vamos pra praia? Vamos à praia em situação formal de linguagem, né? Porque é claro que em situações informais a gente diz como quiser. Mas em situações formais, vamos à praia ou vamos para a praia. Tá bom. Esse lance do Dicas do Delícia, foi o quê? Como foi essa criação aí? velho Ainda também. mais chamado Delícia. É um apelido seu, Delícia? Alan Pois Delícia? é, isso foi um processo de ressignificação mesmo de quem eu era. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu era uma pessoa que tinha muitos problemas com o meu próprio corpo, né? Então Eu tô rindo aqui, velho, porque eu vou sair desse podcast mais intelectual. Tô aprendendo tanta coisa, tanta palavra nova que eu vou sair mais intelectual. Deixa ele conversa. É sério, você E falou aí? um negócio aí, eu tô tentando lembrar o que é. Ressignificação O foi que é? Eu não sei nem dar falar, um outro pronunciar. significado. Sim, tá vendo aí? E aí foi isso que eu fiz. Eu dei um outro significado à minha relação com o meu corpo. Sim. Então eu era alguém que, por exemplo, eu não andava às vezes na Avenida Senador João Câmara, porque eu tinha certeza que tava todo mundo olhando pra mim e rindo, né? E eu convivi muito com isso a vida toda. Quando eu cheguei à sala de aula, quando eu me tornei professor, eu disse, bom, não posso demonstrar esse medo também, Exatamente. né? Do que as pessoas vão dizer, de como elas olham pro meu corpo. E aí eu trouxe essa história de delícia. Então, olha, eu sou Alan Dantas, como vocês podem ver, uma delícia, então Alan Delícia. Você usava isso na sala de aula? Usava isso na sala de aula. E aí pegou... Até para descontrair esse um trauma praticamente que você Exato, com tinha, né? certeza. É. De Provocar uma outra relação, porque aquela relação era muito doída pra mim, né? E aí consegui. Hoje ainda existe o bullying com a pessoa que é mais cheinha e tudo mais. De primeira eu acho que era mais forte ainda. Hoje não, o gordinho, ele se aceitou ou tá realmente procurando a saúde dele. Hoje a gente tem mais vozes. Tem mais né, vozes, da né? comunidade de pessoas gordas dizendo, olha, eu tenho orgulho de ser gordo, eu não me sinto bem nesse padrão que a sociedade oferece. Mas a gente ainda enfrenta muitos preconceitos, né? De sempre associar obesidade a fim de vida, né? De associar a obesidade à falta de saúde. E é claro que a obesidade é uma doença, a gente também não pode romantizar isso, né? Mas o que se coloca acima disso é sempre o excesso do preconceito. E a gente vê isso acontecendo não apenas no discurso, mas também na falta de acesso. Eu, para comprar roupa, eu preciso rodar, né? Eu, para viajar em avião, tenho uma viagem super desconfortável se eu não conseguir pagar, sei lá, R$500 a menos por uma passagem e ter um assento mais largo, né? Então, assim, existe a falta de acesso também. Do mesmo jeito que acontece com o cadeirante também. Exatamente, com certeza. Você né? falou num ponto aí de roupa, né? O mercado também Mudou. evoluiu, a moda plus size, né? Uhum. Hoje já encontra, né? Em algumas cidades são maiores a oferta. Mas né? em Açu é fácil Em de Açu encontrar? não é tão fácil, né? Eu, inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu tive uma loja plus size. Você teve uma No ano- loja? Foi na empresário, pandemia. empresário também. Tá Anota vendo? no A gente não caderno aí. sabia. Um empresário mega fracassado, por sinal. Por levando que tudo. mega fracassado? Porque falei, Quebrou, né? quebrou, né? Quebrei. Não, você não Abri, faliu. abri na pandemia E fechou na pandemia? e fechei antes da pandemia terminar. Não, tô brincando, eu fechei esse ano já. Então passou mais tempo. Na verdade é porque às vezes eu quero abraçar o mundo com tanta coisa. Mas e eu o percebo bom é que eu não você sou. abriu, pelo menos você ficou com as roupas, né? Eram femininas, então não dava pra usar. Mas, Não, minha irmã mas como ficou. ele disse que ficou devendo, ele deu muita roupa para pagar a conta. Exatamente. Mas eu abri uma loja plus size que era Plurais, era o nome da loja. E aí abri junto, no mesmo espaço da Grifite, que é a loja de Thales, né, meu amigo. Mas Grifite Thales estudou permanece. Thales estudou com Você você. vê como a gente somos velhos. A gente Pois estudou é. junto. Eu acho que Alan foi seu professor, não? Não, foi Alan não. não é velho, não. Eu estudei com o Thales, foi no... É interessante essa história. Thales estudou comigo no Nair Fernandes, no tempo do prédio do IPI. Thales não ia assistir aula. Ele não ia e ele Eu passava. acredito plenamente. Era ele, e por incrível que pareça, todo mundo que estudou comigo hoje é empresário. Os que não estudavam. Eu também não estudava muito, não. É sério, olha, um deles é o dono da água, Top Life. Top Life. O outro é Thales. E os outros aí, que eu vejo aí, tudo trabalhando aí. Mas é interessante esse E ponto. nenhum estudava. Como professor, né? Assim, se a galera não estudou ou não,
Mas como você vê como era interessante esse ponto que ele tocou. Que os amigos da gente hoje é isso, é empresário, é aquilo. É igual a mim. Eu fiquei na 6ª série, estabeleci mesmo. E hoje tem amigo promotor, juiz, é advogado, é médico, é cirurgião, é todo mundo. Aí você fica pensando, rapaz, porque eu não estudei, né? O estudo incrível, ele não né? garante um futuro. Não garante, mas é claro também que a gente precisa... Você vê que aquela galera estudou com você, né? Na sala de aula e veio de baixo também. Claro. Eu me aconselho, eu acho assim que hoje faculdade é muito bom. É bom você ter uma faculdade. Mas tem certo tipo de empresa que você tem gente que não tem nem o ensino médio e tem um trabalho que ganha mais do que o seu. Conheço pessoas que são formadas há 8 anos e nunca conseguiram emprego. Hoje, o que a gente tem visto, inclusive, na uberização, né? Nesse processo de... Bom, a galera que é, por exemplo, formada em engenharia e que está trabalhando como Uber, está trabalhando como, enfim, com outros empregos, porque não deu certo. E olha que não tinha essa crise, não. O pessoal diz, não, é porque agora não tem emprego. Não, mas isso, para você, que você diz aí, engenheiro, cabe a você, que você hoje tem várias profissões. Você sempre se mudou? Sempre. Eu acho que sempre busquei... Na verdade, isso foi muito mais de um interesse pessoal do que pela necessidade do mercado. Porque pela necessidade do mercado eu jamais seria professor. Eu comecei fazendo veterinária. Peraí, vamos lá. Você começou... Você se formou com quantos anos? Não lembro, não. Mas foi novo. Foi novo. Muito novo. Aí você entrou como professor. Foi assim, eu comecei a vida, né, acadêmica, fazendo veterinária. Sim. Quando eu comecei fazendo veterinária lá na UFESA, eu era, ao mesmo tempo, eu comecei a lecionar. Comecei a dar aulas, eu já trabalhava no educandário, no setor financeiro, né, na tesouraria, e aí eu comecei a dar aulas. Né? Aulas então, de? Português, por causa de mamãe, né? Eu comecei a substituir mãe, que mãe era professora de português. E aí fui pra veterinária, não deu certo, aí tentei artes cênicas, fiz artes cênicas lá na UFRN ainda, um período. Fiz 3 de medicina veterinária, depois fiz um período de artes cênicas. Depois fui pra filosofia. Fiz filosofia todo, né? Concluí o curso de filosofia. Mas você queria ser padre, não? Pensou Queria, nisso? exatamente. Queria eu fui padre, filosofia, né? porque era uma das etapas que eu tava adiantando, né? Depois percebi que não daria certo como padre, né? Por questões muito óbvias. Muito óbvio. O que é esses muito óbvios? Eu gosto de perguntar. Eu sei. Não, mas questões muito óbvias assim. Eu tenho um grande amor pelo cristianismo, embora eu não seja mais cristão, né? Mas Mas havia uma questão de coerência. E eu percebia já, né, que minha sexualidade apontava para um outro caminho, que não era o caminho que me propiciaria ser padre ao mesmo tempo, né? Então eu fiz, não vai rolar. Só a questão de professora que você... Mas daqui a professor você conseguiu ser por causa da sua mãe que é professora. Mas daqui a pouco a gente nesse lado de religião aí. Mas termina aí. E aí eu percebi, o celibato não é pra mim, então eu abandonei o barco. Ele quer saber o que é celibato. Celibato? Não, acho que é você. Celibato. Não, diga aí, celibato é... Celibato é uma característica, né, vamos dizer assim, das pessoas consagradas. É um voto. Sim, é um voto. Então é o voto de você se manter fiel a Cristo, né? Ali, né? E sem relação com outras pessoas, sem relação carnal. Que os padres ou seja, sem casamento. O celibato, exato, né? como as religiosas não também, ter né? As casamento, freiras. nem namoro, nem nada. Isso. Mas tem alguns padres que são casados, né, hoje? Aí Hoje não são mudou da Igreja muito. Católica Apostólica Romana. Podem ser de outras expressões cristãs, né? Mas da Igreja Eu Católica quero falar Apostólica sobre religião. Romana. É igual aquele padre que o presidente botou pra ser candidato, né? O cara sem ser padre, né? Aquilo é uma aí loucura. o cara disse, isso é padre de festa junina. Ele disse, mesmo. Aí, voltando, aí você terminou Quando você ia ser padre, você voltou pra... Não, aí eu não fui padre. Eu morei Sim. de seminário, mas desisti, voltei pra Sul, terminei filosofia. Quase era padre, né? Mas voltou. E aí continuei como professor de português. Na verdade, eu não fiz o curso de letras, né? Eu sou professor de português essa vida toda, mas não fiz o curso de letras. Caraca. Eu fiz o mestrado em letras. Como é que você é tão bom em língua portuguesa? Eu acho A que mãe, pela professor. experiência de casa, de estudar mesmo. De ler muito. De ler muito. E aí eu me tornei professor de português, mas graduação em letras eu não fiz. Eu fiz o mestrado em letras, agora eu estou no doutorado em letras, mas a graduação em si não. Vamos depois lançar o livro dele aí, né? Aí a psicologia, onde é que entrou aí? A psicologia era um sonho de sempre. Então era o primeiro curso, mas eu não tinha condições na época de me mudar completamente para Natal e eu tinha muito medo, na verdade, de fazer o curso de psicologia
por causa da concorrência, aquela coisa toda, eu tinha muito medo de errar, enfim. Medos, né, muito bobos, né? Mas isso, para você fazer a psicologia, abrange aquela parte que você tinha aquele... Quando você era gordinho, mais gordinho, que você tinha aquele receio de andar na rua? Tem, mas eu acho que estava muito mais ligado à minha irmã, que eu tenho uma irmã com deficiência, né? Então, desde criança, minha irmã é mais nova há 1 ano do que eu, e desde a infância essa deficiência foi detectada. E aí isso me fez ficar mais próximo dela, vivendo os dramas junto com a minha mãe, com meu irmão, Você né? ficou mais as em angústias, casa ali, né? Caseiramente, e aí trabalhando somou. por perto, né? Exato. Alan, mas assim, sempre antigamente, né? Porque hoje não acontece muito, a gente não escuta muito isso. Que psicólogo cuida de doido. Ah, você tá doido, eu vou pro psicólogo. Pois é, você que ainda escuta? Ainda escuta Eu isso, ainda cara. escuto. Ei, você tá doido? Ai, procura Por um exemplo, a psicólogo. gente tá no Novembro Azul, que é um mês dedicado à saúde do homem, né? Vamos pensar, é o mês de combate ao câncer de próstata, mas é especialmente o mês que a gente se convida a falar sobre a saúde do homem. E eu tenho pacientes homens, mas ainda é o público menor, né? E por que se dá isso? Primeiro pela ideia, a grosseria, isso, né? a ideia de que o homem ele é super, né? Ele é forte demais, ele não é frágil, ele não sofre. E segundo também por essa ideia de que psicólogo é profissional que trata de pessoas doidas, né? Que é um termo que inclusive a gente precisa mudar, né? Usar em outras situações, mas não quando se referir a pessoa com algum transtorno, com alguma síndrome, enfim, com algum adoecimento mental. E quando é por isso que, por exemplo, as clínicas de psicologia, elas sempre ficam em lugares de margem. Por que a gente não vê uma clínica de psicologia como vê um laboratório de odontologia do lado de um supermercado no centro da cidade? Porque muitas pessoas ainda vão no sigilo, né, a expressão é essa, para fazer terapia. É como se eu fosse escondido ali para ninguém, a sociedade não ver que você tá com um problema. Mas justamente por essa ideia que ainda vive, não é mais tão forte como antes, porque felizmente a gente quebrou muitos tabus, né? Você vê que hoje até o motel hoje, o motel tá próximo das casas, né? Pois é. E o pessoal não tá mais nem aí, mas a psicologia, o pessoal tem medo ainda de entrar. Mas uma pergunta pessoal, como é que funciona o psicólogo para ajudar uma pessoa a ter um trauma? Como é que o psicólogo atende? Entra na mente da pessoa? Me diga isso aí, vá. Eu não sei se a gente consegue entrar na mente. Tem uns estudos, né? Existe. A psicologia é uma ciência, né? Então ela é fruto de muita observação, da construção de técnicas, mas ela é especialmente o encontro com o outro. E cada um tem sua abordagem, né? Mas ela é especialmente o encontro com o outro. Então, o fato de ter alguém à disposição para ouvir a sua angústia já é terapêutico. Então conversa já se torna um... a conversa como meio, mas não é apenas a conversa. E vem a questão da filosofia, tem que ser igual ao padre, você não pode falar o assunto que tá ali. Não. Tem que ser discreto, obrigado, né? Eu sempre digo aos meus pacientes, esse é um direito seu, mas é um dever meu. De que segurar é garantir o sigilo terapêutico, garantir a confidencialidade. Senão eu posso perder o CRT. Por exemplo, nós somos amigos. Você poderia ser meu psicólogo? Não. Não. Por quê? Por quê? Porque a gente não conseguiria construir um vínculo terapêutico. Você comigo sempre me olharia como seu amigo. Você não olharia como seu terapeuta. Como alguém que não está participando do cotidiano de sua realidade, mas está conseguindo provocar você para e é um negócio muito doido, que essa ao mesmo decisão, tempo, ao né? mesmo tempo ele vai ser amigo seu, que ele tá ali. Que cria-se uma rede, porque a gente percebe o encontro, mas não nessa condição de amizade, por isso que a gente não atende familiar. Por quê? Porque eu já conheço a história dessa pessoa. Então, naturalmente, eu já vou para esse encontro com muitas ideias formadas sobre ela. Na psicologia, isso não deve acontecer. É preciso que aquilo que é demanda do paciente, que isso apareça na relação, né? Para que a gente entenda, por onde seguir. A psicoterapia, que é isso que a gente faz, né? É esse processo de, por meio da fala, por meio do diálogo, ir ressignificando, revendo alguns conceitos, pensando como é que a gente se relaciona com os nossos sentimentos, com o mundo e com o outro. Como é o meu lugar no mundo? De que maneira eu ocupo esse mundo? Por que isso faz sentido ou não faz sentido para mim? O que é que faz sentido para mim? Então, nesse trabalho, nós vamos, é claro, a partir disso, né, sanando algumas dificuldades, curando algumas feridas. É claro que não são feridas que são exterminadas para sempre, né, que elas podem aparecer.
Mas a psicoterapia é esse preparo humano, né? Pra lidar com também essa sofre dor de amor, ser assim, gente. por alguém que teve um amor acabado. Entra na psicologia também? Claro que entra. O cara, eu levei um chifre, aí o cara entra na psicologia. Claro, se isso estiver causando sofrimento suficiente, né, para preocupar, ele vai lá. Se você percebe que já está tendo perdas funcionais por causa desse chifre, né? O que é perdas funcionais? Quando aquele sofrimento começa a comprometer as minhas atividades diárias. Olha a consulta. Não, consulta não, é dúvida mesmo. Não, mas é consulta mesmo. Eu omiti. Não, e é consulta Eu achava que a pessoa, quando procura um psicólogo, é quando tem algum problema de saúde mental, tá? Mas eu não sabia dessa parte. Não, se esse sofrimento ele é consistente o suficiente para prejudicar você de alguma forma, porque existem alguns sofrimentos que são muito comuns, eles são temporários. Por exemplo, eu já recebi no consultório uma mãe com uma adolescente que, olha, eu preciso trazer meu filho porque ele está sofrendo muito, está no processo de depressão. E aí quando a gente vai avaliar, o adolescente está no processo de depressão porque ele perdeu, por exemplo, há um mês o avô. É natural, né? Isso não é um adoecimento. É um sofrimento decorrente da vida. Você falou num tema muito importante que está acontecendo bastante, principalmente aqui na nossa cidade, né? Muitos jovens estão tirando sua própria vida, entrando nesse sistema de depressão. Às vezes conversa com os familiares acham que é uma besteira. Deixa de frescura. Mas o que é que você tem a dizer aos pais que tem isso em casa, às vezes olham a criança mudando o jeito dela, aquela brincadeira que ela tinha, vê ela no canto. O que é que você diz aos pais? Dialoguem, conversem. Não existe outra saída pra gente entender quem está com a gente. Você acha que hoje os pais não conversam muito com os filhos? Eu não quero colocar isso como um juízo, né? Assim, dizer, é porque é culpa dos pais. Não, porque às vezes também não é. Às vezes escapa. Cada um que sabe da sua condição de presença no mundo, né? Não existem culpas dentro de um processo de automutilação ou de suicídio, né? É a dinâmica de cada indivíduo. Mas quando a gente conversa, quando a gente dialoga, a gente consegue reconhecer melhor algumas possibilidades. Mesmo conversando, às vezes a gente não consegue dar conta, porque o suicídio, a automutilação são fenômenos tão complexos, né? Que envolvem causas multifatoriais aí, são causas de diversa ordem. Então eu vou pedir a você um favor. Você vai olhar para aquela câmera ali, que é a sua câmera. Você vai dar uma mensagem para as pessoas que já pensaram ou pensam em tirar sua própria vida. Vamos lá. Primeira coisa muito importante, né? Viver é esse rasgar-se e remendar-se. Viver é essa possibilidade de estar bem, mas também de se dar conta ou de bater de frente com alguma dificuldade. Eu sei que muitas vezes essa dificuldade pesa, essa dificuldade dói, mas não deixe de procurar ajuda, né? Procure ajuda profissional, procure dialogar com quem importa, dialogar com quem acolhe. Se você percebe que mesmo assim não há dentro da sua rede essa pessoa, procure ajuda profissional, vá ao UBS do seu bairro e, enfim, põe para fora aquilo que está transbordando, mas põe da melhor forma possível, né? Põe com respeito a quem você é. É difícil falar assim, porque como eu coloquei, é uma questão muito complexa, muito individual. As causas são muito diferentes. Mas isso aí ajuda muito. Às vezes é como você está falando, as pessoas acham que tem medo, ou receio de chegar para alguém e conversar, né? E a gente ainda tem um problema seríssimo, que é nós não temos infraestrutura de política pública de saúde mental que dê conta de atendimento aqui na cidade. Vamos pensar. Em todo canto. Sabe quantos psicólogos há na cidade? Psicólogos pela saúde pública. Atenção básica. Certo. De estratégia de saúde da família. Para a cidade todinha. Para a cidade todinha. Nós temos 2 psicólogas efetivas lá no CAPS, né? Para atender uma demanda gigante. E nós temos um psicólogo na saúde pública. Existem psicólogos contratados, né? Comissionados, que estão, me parecem, que estão ajudando o processo lá de atendimento no CAPS. Mas nas estratégias de saúde e família, para atender as UBS, na atenção primária em saúde, a gente só tem um psicólogo. Isso. Na assistência, ela tem muitos psicólogos, tudo bem, ótimo. Ainda não é o ideal, porque a assistência também dá conta de muitas, né, necessidades importantíssimas. Nós somos seres sociais, isso
Principalmente na Secretaria de Assistência Social, né? Isso chega diretamente na nossa carne e na forma como a gente se relaciona com o mundo. Mas na saúde pública, nós temos essa defasagem. Isso não é uma realidade apenas de Açu, né? Essa é uma realidade de muitos municípios. Não, sim, Açu está desse jeito, imagina as cidades mais próximas aqui Açu também. A gente ainda tem a felicidade de contar com o CAPS. E com uma equipe massa demais. Massa, eu estou dizendo isso não é porque eu sou psicólogo e estagiei lá. Eu estou dizendo isso porque minha irmã foi atendida a vida toda pelo CAPS, aqui em Açu. Né? E o atendimento é de excelência. O atendimento é de uma humanização absurda. Trabalho lindo, mas é um trabalho que precisa de reforço, né? Que precisa de mais profissionais, precisa de mais enfermeiros, precisa de mais psicólogos. Mas você acha que é em relação ao que esse problema? É que as pessoas não querem contratar? O que é que está acontecendo? Ou porque vê que não é preciso? Ainda por essa ideia, mas eu acho que é muito mais falta de prioridade, né? Porque de entendermos a prioridade. Eu comentei aqui com o Thales esses dias no jornal aqui, semana passada, que tinha muitas pessoas com problemas mentais nas ruas de Açu, né? Que as famílias às vezes não têm o autocontrole de controlar aquele parente, aquele familiar, né? E aí acontece muitos o quê? Que você, de repente, um popular grava um vídeo, posta na internet e a família cai em cima. Mas para ajudar aquelas pessoas, as pessoas não caem em cima, né? Na verdade, existe um trabalho mesmo do poder público, que deve ser, né? Esse trabalho deve acontecer, de perceber todas essas pessoas, as necessidades delas, né? E de tentar sanar. Mas mesmo assim, muitas vezes, as pessoas continuam em situação de rua, por exemplo, ou continuam pedindo, porque também é a forma que elas encontraram para existir no mundo. É a forma que é o que faz sentido para elas, é também saúde para elas, muitas vezes, né? É difícil dizer dessa forma, né? De que de repente tá pedindo Mas em relação às pessoas com problemas mentais que eu vejo em Açu, não é exatamente pedindo, é perambulando mesmo, sem rumo. Não é nem a questão de pedir. E aí realmente deve haver um trabalho do poder público nesse sentido de aí acontece muitos problemas aí. De repente o cara tá deitado na pista, como aconteceu já aí. Gente deitada em pista, é uma loucura. Alan, você fala relacionado ao poder público. Você pensa em ser algum candidato? Nenhum. Nunca pensou? Ainda bem que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Nem candidato a mesário de eleição. Gravar, nem mesário. Eu sou um ser político porque todos somos. A gente não tem como se furtar dessa condição política. Eu participo de uma cidade, eu sou cidadão. Você briga pelos seus direitos. Brigo, né? Naturalmente. Luto Nessa eleição pelos de agora, meus direitos. você teve medo de dizer qual era o lado que você de tava? Jeito nenhum. Primeiro Alan tava muito bonito com a bandeira. Lula lá. Primeiro porque eu acho que é o que as pessoas esperam. Pela minha coerência. Claro. Né? Por aquilo que eu defendo. Então, eu não tive. Inclusive, eu recebi algumas críticas de alguns amigos. Críticas de amigos, né? E elas existem. Mas de amigos preocupados, né? Alan, você não tem medo de que isso reverbere, por exemplo, no seu atendimento, no seu público? Não. Não reverbera porque as pessoas entendem quem eu sou. Né? E é claro que eu não vou levar uma questão política, uma questão partidária para dentro do consultório. Claro, né? Lá a conversa é outra. Exato. Só se alguém chega lá, assim, querendo se consultar, rapaz, eu tô meio perturbado porque eu votei em fulano ou Beltrano. Aí você vai ter que... Felizmente não aconteceu, né? Eu perdi. Alan, eu tô triste, Alan, porque infelizmente eu perdi. Tem um monte de gente doida aí no meio do mundo. Alan, mas chorando. Interesse mesmo de entrar, de ser um agente político, eu não tenho, né? No sentido de ocupar uma vaga, não tenho, nem quero. Você tem cara aí. Sou feliz de outras formas. Você quer paz, né? Eu quero paz, com certeza. Já que você quer tanta paz, vamos falar agora de religião, né? Que você vai entrar no assunto. Qual é a sua religião, Alan? Hoje eu sou de Jurema. É um culto, do culto de Jurema. É uma religião pouco conhecida, não é. Mas é uma religião que se assemelha, né? Porque ela tem matriz afro-ameríndia. O culto de Jurema, ele é bastante característico aqui no Rio Grande do Norte, mas ela é pouco bem sério, eu nunca ouvi falar, não.
E é bem novo. Assim, o Jurema, eu já ouvi falar pelo fato de minha avó, ela ser do candomblé. A gente, quando era criança, participava muito disso. Hoje não participa mais. Eu tenho medo, viu? Pessoal rodando acabou. Não, pra falar a verdade, eu nasci lá vem fulano de tal pedindo confeito. Eu nasci no meio do candomblé, da minha avó, chamado antigamente o terreiro de Macumba, né? Que hoje não chama mais assim, né? Chama no terreiro de Macumba. É tanto que quando eu nasci, no dia 22, é dia de Inxu, pra quem faz parte do candomblé. A gente andava muito naquilo ali. Você, como você falou, você já foi católico, né? Foi. Como foi com essa migração do católico? Cantor católico, cantor gospel. Pois é, gravei disco católico. Jurema agora. Não, vou não. Mas faz o quê? 9 anos que eu tô na Jurema. Né? 9 anos. 9 anos. A Jurema, ela é uma vertente religiosa, ela é um culto, né? Que se assemelha muito à Umbanda. Mas isso é aqui em Açu, tem? É aqui em Açu. Temos várias casas de Jurema aqui em Açu. Não sabia. Pois é. Porque são muito invisibilizadas, na verdade, também. Aqui em Açu há apoio para tudo no mundo. Vamos fazer uma matéria depois, Alain. Depois vamos fazer uma matéria com esse pessoal. Mas quando é uma festa, por exemplo, sábado passado nós tivemos a Jodum de Oxóssi, que é do candomblé, né? Foi lá no terreiro de Pai Daílson, no Ilhaxel da Elaió, lá no Palheiros. Eu fui pra festa, a festa foi linda, né? E nós solicitamos da prefeitura o apoio de tendas, porque eu sou filho, né, de Pai Daílson. Solicitamos o apoio de tendas, a prefeitura chegou com esse apoio lá, mas isso não é comum, né? A prefeitura atendeu, tem atendido, inclusive, os pleitos, mas isso não é comum. Por quê? Porque nossas comunidades são muito invisibilizadas. Travando a língua. Mas eu sou professor, não sou fonoaudiólogo. Uma coisa. É uma resposta pros caras quando tiram onda comigo. Aí é onde é que a gente chega. Mas pra quê? Eu sou repórter, né, fonoaudiólogo? Infelizmente, é assim como você disse, que os escritórios o seu atendimento, às vezes, é muito escondido, né? Escondido entre aspas, que assim, não é perto de supermercado. Aí para que a gente ainda esconder essa religião, né? Às vezes a gente esconde pela violência. Pela violência, né? Mas assim, hoje está tão comum a liberdade de religião aí aberta. Tem pastor, tem católico, tem todo mundo. Cada um segue o seu e você não está fazendo mal a ninguém, sua religião é aquela. Esse é o pensamento do Jack, é maravilhoso. Não? Mas esse não é o pensamento da maioria. Mas quando é uma seita que realmente... É o pensamento de Jack, né? Quando é uma seita que realmente vai prejudicar as pessoas, aí tudo bem. Mas como é uma religião aberta que tá ali para ajudar as pessoas... Quando é um grupo que pede, por exemplo, pelo mal da população em geral, né? Olha, eu tenho um colega meu que ele desmanchou a casa todinha para fazer uma igreja evangélica. Então, assim, e hoje a casa dele é aberta lá, ele derrubou a casa, alugou uma. Resumindo, pronto. E por que não acontece com essas religiões, né? Acho que a gente consegue chegar pouco aos lugares. E aí falar pouco sobre isso. O Judson, meu esposo, é pai de santo, né? Era isso que eu procurei saber. Ele é pai de santo. E ele é quem é o sacerdote da casa, da nossa casa aqui em Açu, que é a casa de Jurema Cruzeiro de Luz, que fica lá no Boichoco. E existem outras casas no Boichoco também, né? Mas a nossa é a casa de Jurema Cruzeiro de Luz. Eu conheço uma lá. E ele, por exemplo, já foi muito convidado para ir para a IFRN, para a UERN, para diversos espaços. Para palestras. Mas é interessante como é que nós somos recebidos quando estamos nesses lugares, né? Pela instituição, é claro que não, nós somos muito bem recebidos. Mas pela comunidade é sempre com o ar de riso, com pessoas se retirando, muitas vezes com preconceito. Ave Maria, vamos embora, porque... Mas, Alan, isso, com a religião de vocês creem em Deus? Cremos. Creem em Deus, claro, né? Que cremos. Inclusive eu, como falei, fui católico a vida toda. Tem uma devoção por Nossa Senhora absurda. Eu nunca tirei isso da minha vida, né? Tem uma devoção por Jesus Cristo absurda. A fé existe. Exato. Né? A grande questão da religião, vamos pensar assim, dessa diversidade do culto, é perceber que esse Deus que nós cremos não é o Deus modelo eurocêntrico. Não é o Deus do modelo cristão-cêntrico. Que são possíveis, mas a forma como você se encontrou. A espiritualidade, a religiosidade, ela é sempre uma experiência muito particular. Eu fui católico durante muitos anos, tenho o maior amor pela Igreja Católica e pelo cristianismo, né? Mas eu realmente me identifiquei, me encontrei no culto de Jurema.
Então hoje eu sou padrinho de Jurema, né? Eu, inclusive vou em breve renovar a minha obrigação. E sou também abiã no candomblé. Abiã é aquele filho que não vai fazer a iniciação, mas que está sempre, né? Estou resumindo aqui, que está ali sempre presente na casa. Ou pode ser um filho que vai fazer a iniciação. No meu caso não é, eu não vou fazer a iniciação do candomblé, mas eu sou filho lá no Ilha-Shell da Laiol, de Pai da Ilha. Tem idade? Tem idade? Desculpa aí, tá. Tem idade? Não tem. Inclusive, existem muitas crianças nos terreiros. Não, porque eu, quando era criança, eu participava. E é muito bonito. Eu, assim, eu confesso que quando era criança eu tinha medo, né? Assim, porque às vezes eu chegava, as pessoas estavam fazendo as danças lá que tinham. Só uma dúvida, o pai de santo é aquele que recebe a entidade? Não, quem recebe a entidade a gente chama de médium. Qualquer pessoa, qualquer filho pode receber a entidade. Você já chegou a receber? Já, sou médium. O pai de santo é o líder da casa. Como é que a pessoa sabe que a pessoa é média? No tempo que eu era criança, minha avó sempre dizia que tinha que ter corrente, né? Falava que tinha que ter corrente. É a expressão que se usa. Usar que tinha corrente. Como funciona? Essa é uma experiência, também pessoal. Você vai percebendo ao longo da vida, né? Que consegue ver algumas coisas a mais do que outras pessoas conseguem sentir, né? Percebe a presença de outras energias ali. Isso vai acontecendo ao longo da vida. É um Como foi processo de longa descoberta. Minha primeira vez de quê? Como você recebeu? Foi confuso. Muito confuso. Mas foi bom. Tem sido bom. Porque, na verdade, a experiência, assim, você sente sair seu corpo e entrar outra pessoa? Não, mas não é isso. Não é isso, não. Não sai o seu corpo. Não, sente... Não é X-Men não, doido. Não é X-Men, entenda. É tipo, você sente uma outra pessoa entrando. Eu sinto a comunhão com uma outra energia. Eu sinto essa união com a outra energia. Isso é em processo de incorporação. Mas existem coisas dentro da nossa religião que são... não são secretas, mas que a gente, por cuidado e por zelo, não comenta sobre fora do ambiente religioso, para que o médium também possa viver a sua experiência longe dessas expectativas todas. Então é para que ele possa se descobrir. A mediunidade, inclusive, ela é muito diferente de pessoa para pessoa. Caraca, interessante. Bem, eu digo a você porque quando minha avó dizia, eu nunca cheguei a receber, mas minha irmã já chegou, minhas tias praticamente, a maioria. Minha mãe não, mas minhas tias... Na verdade, da religião, a incorporação é de menos. Receber o quê? Ela recebe. Na verdade, quando a gente olha, por exemplo... Recebe o santo, né, que o pessoal chama. Quando a gente fala em culto de Jurema, a gente fala muito mais em respeito pela natureza, de comunhão com o sagrado que existe no outro, que existe na terra, que existe com os nossos ancestrais, com quem construiu e lutou para construir uma história, família, né? Então, esses valores, eles são muito mais presentes e importantes do que a própria incorporação, né, da mediunidade. A mediunidade, ela é um meio, é um dos tantos meios que as religiões oferecem, né, nesse sentido. O que eu acho legal é que essa cultura, né, também que é cultura também. Sim, com certeza. O pessoal fica bem tranquilos, né? O pessoal fala bem relaxados, né? Assim, sem ser afobado. Do jeito que você tá falando aí, as pessoas lá quando estão conversando, né? É um lugar muito bonito, é rico, assim como também é bonita a missa, assim como é também bonito. Vamos fazer São João, né? Vamos fazer uma matéria aí com esse pessoal. Você disse que seu esposo, ele é o pai de santo, né? Isso. Você é casado há quanto tempo, Alain? 10 anos. 10 anos. Vamos fazer 10 anos, dia 1º de dezembro. Como vocês se conheceram? Papo de calçada. No papo de calçada. O papo de calçada trazendo romance. Tá vendo aí? Papo de calçada. Tá casado há quanto tempo, Alain? 10 anos. 10 anos. Vou te falar, cara. Desculpa aí que eu tava aqui. Eu respondi aqui o Koala. Ele tava olhando o Koala. Tava olhando o Koala aqui. Aí como vocês se conheceram? Numa festa? Não, eu tava saindo de uma festa, não lembro bem, porque eu tava... Você tava cantando? Não. Não, só curtindo. E aí eu fui pro Papo de Calçada, e aí no Papo de Calçada, eu encontrei Daisy professora, que foi minha namorada. Daisy? Sim. Daisy professora de educação física, né? Não, Daisy professora de português. Daisy Moura. E ela foi minha namorada, e eu encontrei Daisy lá, e aí Daisy estava namorando a irmã de Judson. Negócio embolado. Você vê, né? Aí eu sei que ela me convidou pra ir lá pra mesa, e aí pronto, a gente se conheceu. Né? Pouco tempo depois. Quem teve a iniciativa? Você ou ele? Eu.
Porque eu sempre fui muito assim, também afobado. Não dá nem pra perceber, né? Eu Já acho fui que você é uma pessoa tão escrevendo quieta. Eu vejo você uma pessoa tão quieta. E fora esse, o relacionamento, você canta MPB, que é o seu ritmo, né? Isso. Que você gosta. Samba, canta alguma coisa? Canto muito samba também, Muito que samba, eu gosto porque demais o de samba. MPB liga muito, né? Samba é uma expressão dessa música popular brasileira, uma expressão muito potente, né? Pretende aí, futuramente, você já formou uma família, mas ter filhos aí... Não. Não, né? Hoje, dizendo Hoje de não. hoje, eu consigo, mesmo futuramente eu não consigo pensar nisso. Judson tem essa pretensão, mas a gente conversa muito de que a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente cuida de minha irmã. Claro, Sim, ela mora com você. tem praticamente um cuidado Já ali é uma com a sua filha. irmã, Alan, filha, mas né? quando você se casou, houve esse preconceito de vocês dois se casarem? Sim, muito. Mas eu nem aí. Mas isso aí Na você- verdade, eu casei por causa de Bolsonaro, você sabe disso? Sabia Olha aí, não. Aí, valeu. Sabia não. Muito Eu não bem. sabia não. Então conta isso. Porque Bolsonaro foi eleito, Ah. a gente já morava junto, né, desde muito tempo. Ah, meu E aí Jesus. Bolsonaro Bolsonaro foi eleito, eu fiquei com muito medo de, por exemplo, alguns direitos retrocederem, né? Como o direito ao Claro, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí foi quando a gente disse, não, vamos marcar. E a gente marcou e casou. Tanto é que enfim, Bolsonaro fez alguma coisa por você. Alguma coisa boa ele fez, Ah, né? pelo menos isso aí, né? Pelo menos isso aí. E até Mas- porque não foi nem cortado isso aí, né? Porque Não como foi. pescolou Como tudo. foi o seu casamento, assim? Nós fizemos lá no... Eu vi as fotos. Que É. pena que eu não fui convidado. Quem organizou Pra tirar foi o as fotos, cerimonial. Não, foi o pra ir pro cerimonial. convite, pra comer bolo. Foi o cerimonial de Eriquinha e Edinha, né? Que é o Relicário, que é uma empresa de cerimonial daqui de Açu. Foi uma cerimônia muito intimista. Nós tivemos lá a juíza de paz, né? Que foi a Adriana de Margares. E... Muito fino você na beca que eu vi. Foi, né? Tava chiquíssimo. E as meninas organizaram, para além da cerimônia oficial, fizeram uma coisa bem poética, né? Teve uma cerimônia do vinho. Enfim, foi muito bonito. Tinha poucas pessoas realmente. E, foi mas pra você bem ver, intimista. 10 anos já, né? 10 anos. 10 anos que a gente tá junto, né? Junto. O casamento Casado não. foi em 2018. Casamento Sim, mesmo. casamento 2018. Isso. Até porque, primeiro, a gente esperou casar. Tipo, a gente não tinha essa ideia de casar mesmo no papel. Aí veio esse doido dizendo isso aí, É. aí você, vamos casar logo, senão o doido vai estragar E tudo. tinha também a questão de mamãe. A gente fala, mãe, se a gente casar, você vai comigo, né? Ela fala, olha, vocês me peçam tudo. Mãe era louca por ele. Por Judson, né? Ela gostava muito dele. Judson me ajudou a cuidar de minha mãe até o fim da vida. Inclusive nos momentos mais difíceis, assim, de necessidades de asseio, né? Era ele que estava lá fazendo. E quando manhã se foi, eu tive... Aí sim eu disse, não, ela não se sentiria à vontade, né, pra casar. Então a gente, não, vamos casar agora, porque, né, manhã não vai precisar passar, viver isso, né, dessa forma, a crítica, né? Então eu me preocupava muito também com ela nesse sentido, do fato de ela ser muito criticada, já era muito criticada por aceitar que a gente morava com ela. Aí já fica... Então, qual a maior importância que sua mãe teve na sua vida? A maior importância que minha mãe teve na minha vida foi ela ser ela mesma, assim, manhã ser professora, mas ela ser mãe. Ela foi uma amiga excepcional. Ela foi uma pessoa que sempre olhou para mim com muito respeito, com muita admiração, e essa admiração era recíproca. E a gente conseguiu nutrir esse sentimento bom, sabe, de se respeitar, de ir junto, de acreditar um no outro. Ela teve alguma coisa que você queria ter dito a ela que nunca conseguiu? Se Ai, pudesse Deus. dizer agora, você teria? Eu acho que eu sempre disse muito o que eu queria dizer. Às vezes sempre Hoje, falta alguma coisa, né? Hoje talvez eu diria mais ainda obrigado. Gratidão, minha mãe, por tudo que a senhora foi, por me cuidar. Sinto muita falta. Assim, mãe morreu em 2016. Eu enfrentei um luto complicado na época, né? Eu entrei num processo depressivo, inclusive. Só depois disso que eu entrei em psicologia. E mamãe me deixou completamente... Assim, a partida dela me deixou completamente desestabilizado. Então até hoje eu sinto muita falta. Às vezes quando eu estou em situações bem complicadas,
eu penso, nossa, se mãe estivesse aqui, eu estaria melhor. Mas, enfim. E hoje, assim... É o curso da vida, né? A sua irmã é especial, né? É. Você e Judson... Cuidamos dela. Praticamente continua a história, né? Porque a sua mãe se foi, né? Da vida aqui. E hoje a sua irmã fica fazendo também, entre aspas, esse papel de uma... né, de uma companheira ali, de uma pessoa de sangue, fazendo o papel ali da sua mãe, sempre as lembranças e cuidando, e pelo outro papel, cuidar dela que precisa. Exato. Quando a mãe se foi, né? inclusive, a gente foi embora de Açu, foi para Mossoró, e depois que a gente voltou para cá, porque eu não conseguia ficar aqui em casa, né? Então eu fui para Mossoró, passei 3 anos. Foi parecer do clima depois da casa, que a gente voltou. E Fernanda tem um papel fundamental nisso também, né? De me ajudar, me ajudou muito a superar essa dor. E o bom que ficou, tá em família ali, vocês 3. Exato. E né? muito bem, muito felizes. Cuidando. Agora você já fez de tudo na vida, né? E ainda faz. Como é que é a parte de ser escritor também? Ei, vamos lançar o livro aí. Você tem quantos livros? Não, tem um livro lançado, publicado, né? Tem um outro agora para sair, que é Doces Dores Crônicas. Mas Esse daí que você está fazendo é relacionado à psicologia? Não. São crônicas do cotidiano, análises do cotidiano. Doces Dores Crônicas. Mas o livro lançado e publicado foi o de poemas, né? Que é Todo Grito é Poesia. Me diga uma coisa, Alan, tenho uma dúvida. Quando se lança um livro e publica um livro, aquele livro, aquela história, vai para um mercado tipo um histórico de lançamentos de livros no Brasil? Vai. Ele né? Primeiro que ele é registrado na Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional para que ele possa sair. Aí sai SBN, né? Que é o registro próprio do livro, né? E da Câmara Brasileira do Livro. De repente eu posso estar numa biblioteca lá no Rio de Janeiro, uma bem famosa, e de repente seu livro... Pode encontrar, de repente pode, né? Sim, com certeza. Mas na Biblioteca Nacional esse registro ele é indispensável, né? E na Câmara Brasileira do Livro. Então hoje você é um escritor? Sou escritor mesmo. Estou com Doces Dores Crônicas para ser publicado. Tenho um pronto já, mas que eu estou negociando com a editora, porque é o único livro que eu vou negociar com a editora. Os outros são publicações próprias, né? Independentes. Mas tem um livro de como escrever um artigo de opinião para concursos públicos, que eu estou negociando com editoras. Já está pronto. Então me tira uma dor, pelo amor de Deus. Como é que escritor ganha dinheiro no livro? Ele não vende... ganha, pois é. Não ganha? É interessante, não né? ganha? Você tem o custo com a gráfica, né? Não ganha, mas ganha muito pouco. Porque, tipo assim... Vamos lá. Vamos de maneira muito esclarecida. Se o livro estourar aí, né? Se o livro estourar, você ganha. Você consegue ganhar. Se você se tornar um best-seller, ótimo, vou né? dar um exemplo daqueles livros de Macedo, que ele passa o dia autografando Fortuna. Ali, né? Fortuna, com certeza. Por quê? Porque é um best-seller, é um livro muito vendido. Pois é. Mas, quando tipo, o que a gente ganha em um livro? Um livro a gente ganha às vezes R$3,50, R$4, né? Mas para você ver como é muito... R$4 por um livro? R$4 em um muito livro. complicado. Eu acho que R$4 né? você ficar em casa, você ganha, né? Depois do computador. Alan, você escreve toda uma história no livro, um negócio que dá trabalho, né? Você se dedicar àquilo ali. Hoje também quanto tá é que você ganha no livro? R$4,50. Mas também hoje você faz, hoje você faz um livro, coloca na internet, a pessoa escaneia, coloca as páginas lá, bota num e-bookzinho e fica lá. Mas o livro é a história, né? O livro é muito mais uma realização pessoal mesmo. Claro, a questão, por exemplo, quando você é barganhado por uma grande editora, ou quando você tem as manhas, né, do marketing digital e consegue vender um livro nesses Hotmart da vida, né, beleza, mas eu não tenho nem talento nenhum pra isso, nem estou disposto realmente Você fala marketing digital, você é muito forte na rede social, viu, Alandas? Muito forte mesmo, né? Eu acho que eu já fui mais, mas eu continuo presente lá nas redes. Aí me diz uma coisa, Alan, você como professor, claro, no Educandário, que você ainda está presente, né? Hoje eu sou professor na Facesa e alguns cursinhos de Mossoró. No Educandário eu atuo como psicólogo escolar. As pessoas conhecem você, claro, depende da intimidade, né, da escola. Como você viveu aqui sua vida toda no Educandário
Existem os apelidos carinhosos aí com você, Que né? é o Delícia, né? É o Delícia, né? O Delícia, Conhecido aí. Mas Delícia, agora eu quero polemizar. É polemizar essa palavra? Polemizar. Polemizar. Vamos falar Vamos lá. sobre poesia, né? Cultura aqui na cidade, né? Você é poeta. Aham. Como você vê a poesia hoje aqui em Açu? Incentivo mínimo. Quase nenhum. Ele visitou o túmulo de Renato Eu Caldas. visitei o túmulo de Renato Caldas. Agora em dia de finados, no pra dia de dar uma finados, lembrada. Não tem nada. Você vê um cara que a cidade de Açu leva para os 4 cantos do mundo, que Açu Terra é dos terra da poetas. poesia, terra Exato. do poeta, terra do poeta Renato Caldas. Eu fui no dia de finados, só para saber onde ele tinha sido enterrado. Não tem nem sequer uma flor, não tem nem sequer uma vela acesa. É. Eu Tem acho que a nada. gente ainda tem as iniciativas que nós temos de valorização da cultura popular, da poesia, enfim, das expressões artísticas de Açu, são expressões muito particulares, muito individuais. Não são expressões imponentes do poder público que deveriam acontecer. Isso não é uma culpa apenas do atual gestão, mas também né? Mas de toda a todos gestão os que nós tivemos gestores. até agora. Açu se não for- tem um museu. Se for Isso acompanhar é o a que eu sempre gestão, toco é na praticamente tecla, a gestão atual de hoje. Exato. Porque era o pai Açu- dele que era prefeito. né? Açu não tem nada sobre... Açu não tem um museu, Açu não tem uma feira. Entenda, existem algumas expressões de feira literária, mas Açu já deveria ter a feira literária própria, como um grande evento, entendeu? E isso realmente ainda nós não temos. Você sabe onde é a casa que o poeta morou, não sabe? Uhum, sei. Hoje é o quê? Eu acho que é um restaurante. A única coisa que tem dizendo que foi ali onde o poeta nasceu é uma plaquinha na parede. Aí interessante, aí o túmulo, você falou do túmulo de Renato Caldas, beleza, tudo bem. Aí você vai lá em Mossoró no túmulo de Jararaca, do Bando de Lampião, Do Bando de Lampião, vela acesa. É, porque eles criou uma devoção em torno do Maria, Jararaca. tem até camarada com foto lá com ele e a Aham. cachorrada danada. Pra você ver. E o outro fato mais E o cara não era interessante poeta, também, não era nada. o mais interessante é o ex-prefeito, né, de Mossoró, que ajudou a tirar o bando. Poucas pessoas visitam, né? Isso, que no Rodolfo caso Fernandes. foi o Rodolfo herói da Fernandes. história. Aham. Mas relacionado a isso, como você falou, que a poesia em Açu não vive a poesia e usa a poesia como fosse um trunfo. O que você tem a dizer relacionado a isso? Pois é, falta muito incentivo. Como Os poeta, incentivos são pontuais, mas tipo, nós já deveríamos ter na cidade um grupo dentro da gestão mesmo, pensando o fomento à publicação de livros. Você gente não faz tem. parte da Academia de Letras, Faço né? parte Nunca da pensaram em Academia botar Ciências você e como Letras. um convite como secretário de Não, eu cultura? trabalhei na Secretaria de Comunicação ainda durante um tempo. De cultura. Nunca recebi esse convite, mas também a mínima experiência na Secretaria de Comunicação, por mais que eu amasse a galera da equipe que estava lá comigo, foi algo que me fez perceber que eu também não queria trabalhar. Foi uma furada mesmo. Não É melhor ficar em casa ganhando os 4,50 do livro. É, melhor ganhar os quase 4,50 do livro. Mas Alain, não dá, você não. se considera hoje uma pessoa já pronta aí pra morrer. pra encarar pra encarar alguns desafios aí? Ele tem umas paradas, né, que o cara Pra morrer não, agora não. Pra encarar desafios de que tipo? Você hoje se considera uma pessoa que já viveu e vive esse momento tranquilo, feliz, mesmo com as Sim. dificuldades Aham. que tem ou não, que a gente sempre tem alguma coisa que passa ali, outra coisa. Não é Eu nem s- vender o livro de 4,50 não, mas assim, Gente, essa expressão de 4,50, pelo amor de deixa eu me Deus. esclarecer. pelo amor de Deus, é Eu tô falando da minha 4,50. experiência. Peraí, é 4,50, ele vendeu 1,5 milhão. Veja como dá. Pois é, olha aí, né? 4,50 de 1,5 milhão Não, de mas livros. claro que tem quem venda muito mais, mas as pessoas não compram, então também não adianta você Aí o ficar... pessoal vai chamar você na rua de 4,50. É, Quanto é o misericórdia. seu livro? Quanto é seu livro? É R$30. Olha aí, Tá vendo? Caceta, velho. Então R$30, viu? então quer dizer que 25,50 foi da gráfica. Da gráfica dessa edição preta, né? O outro eu conseguia vender... 4,50. Era melhor então você ter feito em cordel, né? Que esse livro de cordel. 4,50 é alguém que entrega a ele as vezes, uma agora editora. também isso vai muito de tiragem. Varia. A minha tiragem foi pequena, não tinha dinheiro pra investir, eu não tinha apoio público pra Você investir. teve a tiragem de quê? 1.500 livros? Não, eu 2.000 tirei livros? 1.000. 1.000 Mil livros. livros, é. Então foi uma tiragem muito pequena. Aí tem aquelas cortesias, né? Que vai dar pra um familiar, pra um amigo. Quase tudo acontecia. Mas, e aí, me diz uma coisa. Quando você dá uma cortesia a alguém, você chega na casa do cara,
cara. Autógrafo, né? Não, nem isso. E o livro tá do mesmo jeito na caixa. E aí você diz assim, rapaz, eu perdi R$30. E aí, como é? Não, eu tenho recebido bons retornos. Acho que a única pessoa que eu não recebi retorno, porque não me falou do livro, foi Marcelinho. Mas você entregou a Marcelinho e a Renata. No lançamento Marcelinho, do livro, entreguei a Renata. Natan tem um? E a gente ele tem a versão branca, que era uma versão mais... Gosta de ler, viu? Muito bem. Ler, gosta de ler. Ele tava lendo um último aqui, era o que? Era aquele livro? Segredos de Emanuele. Segredos de Emanuele, era. Mas enfim, diz. Eu não sei mais nem o que eu tava respondendo. A gente tava falando dos seus livros. Sim. Então, na verdade, o 450 foi a minha experiência, né? Com uma gráfica em particular. Eu mandei fazer o livro, deixar muito claro isso aqui, pelo amor de Deus. O livro, ele nasceu com a editora Cactus, que é editora do professor Costa, que é um cara que eu super respeito e que eu tenho a maior admiração. Né? Que é uma editora de Açu, e eu tinha essa vontade de que o livro nascesse pela editora de Açu, né? Então, esse preço, gente, pelo amor de Deus... Tem uma revista Cactus. Não era da Cactus, né? Esse preço não era da Cactus. A Cactus fez um preço de pai pra mim. Diz uma coisa, tem uma revista Cactus também, né? Tínhamos, de J. Ribamar, né? Mas é outra coisa. Tem algo que você queira fazer ainda, que não fez ainda? Tem algo que você queria fazer ainda? Tem? Não, daqui pra eu completar meus 50 anos, eu vou fazer mais uma faculdade. Não. Quer mais não? Ele quer viver agora, cantar nesse doutorado, trabalhar. Eu não faço mais nada na minha vida de... Assim, eu espero, né? Mas de... Não vou me comprometer, não, porque eu acabo inventando uma pós. Não estudar mais, não, pelo amor de Deus. Mas faculdade eu não tenho mais condição, não, de fazer uma nova graduação, não. Minha vontade realmente hoje é de ter o meu espaço. Acho que esse é o meu maior projeto. Também, quando você for fazer um currículo, né? Aí você 5 páginas só de profissões, o cara dizer. É pra qual? Meu ideal hoje é o meu projeto hoje é de ter o meu espaço. Existem dois, existe o projeto pessoal e o projeto profissional. O projeto profissional é de ter a minha clínica, né? O meu lugar dedicado à psicologia. Então, uma clínica dedicada à psicologia. Mas isso não vai acontecer tão cedo, porque está tudo muito caro. Então, mas enfim, é um ideal profissional. E o ideal pessoal é morar nos Estados Unidos, na zona rural. Sim, para mim. Você gosta dessa questão fazenda? Judson tira onda comigo quando eu falo isso, meu esposo. Não, mas eu acho legal. Eu achei, cara. Você é tão intelectual morar na zona rural, mas eu achei que você queria morar massa, cara, é massa. Eu vivi a vida toda na rua João Pessoa, na Rua da Pista. Então eu sempre senti o urbano dentro da minha casa. Os carros dentro da minha casa. Então chega um momento que eu sinto essa necessidade de me afastar. É legal, uma fazendazinha, um sítio, né? Eu que tenho muita vontade. Esse é o meu ideal pessoal. O Judson tira muita onda porque ele diz que eu não vou ter que eu não, tipo, você quer morar num sítio, mas quem é que vai cuidar desse sítio? Mas você vê aí os grandes artistas hoje, eles gostam de morar realmente Obrigado, no sítio, Jack, né? por me tratar como um grande artista. É verdade. Mora no sítio, mora no sítio. Você, como cantor, você disse amigo, eu em off aqui, né? Uhum. Qual o tipo de música que você gosta mais de cantar? MPB, música popular brasileira. Qual que você não toca de jeito nenhum? Que eu não toco de jeito nenhum? Senta vai. Não dá. Não dá, né? Mas não dá porque eu não... Não cabe, não é? Senta novinha, vai. Não, eu até danço, entendeu? Mas não. Imagina Alan cantando uma música, senta vai. Qual foi a música que você... Eu não sei nem se estava cantando música na hora lá que você conheceu o seu atual esposo. Não lembro. Não sabe nem que música. Deve ser uma Marília Mendonça. Não, havia uma música no carro de uma carona, porque a gente pegou uma carona e foi pra casa de uma amiga nossa, depois de todo mundo, né? E havia Maria Bethânia tava tocando no carro e Judson começou a cantar. E eu me admirei, isso foi na verdade... Ele canta também? Não, mas aí ele gostou mas ele canta bem, mas tipo assim, ele não canta profissionalmente. E ele cantou a música de Maria Bethânia, era uma música aí você ficou fã, né? Isso foi o que fez eu olhar, assim. Porque eu era daquela Yag, né? Que era sempre muito... Olha, eu... não queria saber de pessoas afeminadas, né? Eu não queria saber de gays afeminados. E aí eu encontro o Judson, que era um gay afeminado, né? Então não chamou nenhuma atenção. Quando eu vi que Judson, que era bonito, né? Sabendo cantar a música de Maria Bethânia,
Aí aquilo já me chamou a atenção. E aí Esse cara é intelectual, né? E aí eu fui realmente me apaixonando pelo jeito dele de ser. E tá aí apaixonado. Manda um abraço aqui pro Judson, né? Manda um abraço pro Judson. Um abraço aí, Judson. Sim, pra eu mandar, né? Se vocês chamam, a gente já mandei. Um abraço, Judson. Hoje ele tá em Natal, ele foi pra uma viagem com o nosso pai. Mas em breve tá aí. Era pra você ter trazido o Judson. Pra fazer assessoria aqui, né? Rapaz, a gente já tá conversando há tanto tempo que a gente passou, já deu uma hora de conversa. Tô vendo. Vamos agradecer aqui muito obrigado. Convite aqui, né? Eu tô me sentindo mais inteligente aqui de estar ao seu lado, porque você me ensinou tantas palavras. E quando eu falo errado, eu sou repórter, não sou fonoaudiólogo. Gostei dessa daqui que eu vou usar bastante. Mas obrigado aí por você ter aceitado o convite. Com o maior prazer. E qualquer dia vamos à praia, viu? Vamos à praia. Vamos à praia. Deixa aí uma mensagem aí pra alguém. Um abraço, então, a todos os ouvintes, telespectadores também. Aqui, obrigado, Jack, obrigado, Thales, Natanael. É uma alegria gigante sempre poder estar aqui na Telecave, né? E agora no Vestivéio também. Já estive em outros momentos com o Renato, com minha parceira de vida e de música, que é a Isabelle Peixoto. E agora estando aqui no Vestivéio, é um prazer. Cuide da saúde mental de vocês, esperancem juntos um mundo diferente e sejam essa ponta de esperança no mundo. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Onde é? Ale.